Graça e paz, povo de Deus! Você está aqui para conhecer melhor o curso de terapeuta e esse é o nosso segundo dia de aula gratuita, né? Bom, como anunciado, você poderá assistir às aulas no horário que você quiser durante 24 horas. Então, se você assistir às nossas aulas nesse período de 24 horas, você estará demonstrando para nós, para o sistema, que você está interessado realmente em nosso curso. E é você que nós estamos interessados também em mostrar a nossa proposta, que realmente você possa continuar conosco nessa semana de aulas gratuitas, né, e que você possa participar também de nossa dinâmica para que você possa ser um potencial candidato, candidata a realmente receber o curso totalmente gratuito. Lembre-se, participe do grupo do WhatsApp, manda sua pergunta para o nosso e-mail, entre em contato direto comigo, né? Vamos estar interagindo durante toda esta semana, ok? Hoje, nós vamos recordar a aula de ontem e também falar sobre noção básica de consciente e inconsciente, ok? Depois, nós vamos dar dois exemplos práticos. Você vai começar a ter noção de um dos maiores desafios dos psicólogos, das psicólogas, dos psicanalistas, né? E também dos terapeutas. Um dos maiores desafios que é descobrir as associações indiretas que o nosso cérebro faz. Como citado, nós teremos dois exemplos de casos do consultório, casos que realmente aconteceram, acontecem no consultório, ok? Então, vamos agora à recordação da nossa aula de ontem. Participe comigo. Bom, se você participou da aula de ontem, você tomou noção dessa nossa didática que é muito interessante, que é o uso de nossa tubulação. Essa didática é nossa, é pioneira. Você só tem aqui em nosso curso Curtefem, aqui em nosso Instituto ITFEM, ok? Bom, você aprendeu ontem, se você participou, e se você não participou ontem, é bom que você assista todas as aulas, né, para que você possa entender melhor. Ontem, na primeira aula, nós falamos que aqui nós temos a tubulação da sua vida. Se você tem 30 anos de idade, você tem 30 anos de tubulação. Se você tem 50 anos de idade, você tem 50 anos de tubulação. Então, não importa o caso que chegar no seu consultório, não importa o problema, a demanda que o paciente e o cliente levar, né? Em todos os casos, a sua função como terapeuta, a função do psicólogo, a função do psicanalista é fazer uma varredura no que nós chamamos aqui de tubulação da vida da pessoa, que quando fizer uma varredura, certamente vai encontrar a origem do problema em algum ponto dessa tubulação, né? Então, algo que no início, você pode ver aqui essa parte verde, temos aí a infância, temos os relacionamentos, temos a família aqui, não é isso? Lá em cima, lá nós temos o desemprego, e aí nós temos vários pontos na tubulação da vida da pessoa e certamente em um desses pontos você vai encontrar a raiz do problema e quando a pessoa perceber, quando nós encontrarmos, quando o terapeuta encontra a raiz do problema, isso já é libertador para o paciente. Nós falamos sobre isso ontem, ok? Então, o paciente, ele sempre quer entender o que está acontecendo com ele. Não entender o que está acontecendo é atormentador. Você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência, todos nós já tivemos essa experiência, né? Ao examinar toda a tubulação da vida do paciente, nós buscamos o diagnóstico do problema que está afetando o paciente. E quando o paciente descobre, como eu disse, é libertador. Se a pessoa procurar atendimento, né, se a pessoa te procura, né, atendimento, ela é porque ela tem algo errado na tubulação. Aí, certamente, se a pessoa procura atendimento, é porque ela tem algo errado na sua tubulação. A função do psicólogo, como eu tenho dito, da psicóloga, do psicanalista, da psicanalista e do terapeuta, da terapeuta,
é o quê? É descobrir qual é o ponto ou os pontos na tubulação que tem problema. Essa é a sua função básica, ok? No curso de terapeuta, né, aqui no CurtEFEM, né, e CurtEFEM aí é curso de terapeuta de formatação emocional multidisciplinar holístico. Esse é o significado dessa sigla, CurtEFEM, curso de terapeuta de formatação emocional multidisciplinar holístico. Mas é importante você entender que a expressão holístico aqui não tem aquela noção mística de outros cursos de terapeuta. O holístico aqui tem a ver com o todo. Porque se você fizer uma pesquisa sobre a palavra holístico, você vai entender que tem a ver com o todo, né? Ver o ser humano, tratar o ser humano como um todo. Nesse caso aqui, no nosso curso, em nosso consultório, nós estamos atentos à questão emocional do paciente, estamos atentos à questão financeira do paciente, estamos atentos à questão física do paciente e também estamos abertos e atentos à questão espiritual do paciente. Na maioria esmagadora dos cursos que tem por aí de terapeuta, na psicanálise é um crime, na psicologia é proibido, ou seja, não se trata a questão espiritual, praticamente se ignora as questões espirituais. Claro, se o paciente tocar nessa demanda, eles vão falar, vão considerar, mas não vão dar o devido crédito, vão dar o devido valor. Em nosso curso, não. A questão espiritual, ela tem muito valor, por isso tem a ideia de holística, ok? E multidisciplinar é porque nós partimos daquele princípio comum, aquele entendimento comum no meio cristão, é de examinar tudo e reter o bem. Tudo quanto é tipo de conhecimento, tudo quanto é tipo de algo que possa somar ao nosso conhecimento, nós estamos abertos. Não importa a fonte, desde que seja uma fonte saudável, desde que seja uma fonte que agrega valor, para nós estamos abertos em nossa filosofia de trabalho e é isso que nós orientamos os nossos alunos, ok? CurtEFEM tem esse significado. Então, quando você chegar chegar ao diagnóstico, né, da pessoa, do paciente, e chegaria ao entupimento na tubulação, simbolicamente falando, que você vai buscar sempre aonde está o entupimento, aonde tem alguma coisa errada, aonde tem um resiste que está muito fechado, ou quem sabe o resiste está muito aberto, aonde o parafuso da tubulação não está muito apertado, ou então está muito frouxo. Algum problema você vai encontrar, simbolicamente falando, ok? Chegou ao entupimento, chegou no ponto da tubulação que tem um problema, então entrará a fase das estratégias cognitivas, comportamentais e vivenciais. Então, o curso de terapeuta tem como objetivo, né, de formar profissionais para que esses profissionais possam fazer a verificação de problemas na tubulação de vida das pessoas. É isso que, basicamente, nós falamos hoje, estamos enfatizando hoje, até mesmo com um linguajar um pouco diferente, ampliando a ideia. Então, além de outras técnicas, né, na realidade prática do seu consultório, você vai aplicar as estratégias que acabei de citar. As estratégias cognitivas, comportamentais e vivenciais depois que você chegar ao diagnóstico lá na tubulação. Primeiro faz uma varredura, encontrou a tubulação, encontrou o problema, parte para as técnicas, né, de comportamentos, né, as estratégias de comportamentos cognitivos, vivenciais e comportamentais. Tudo isso você vai aprender no decorrer do curso, ok? Você poderá realizar o mesmo trabalho que psicólogas, psicanalistas e outros terapeutas realizam. Exatamente a mesma coisa. O diferencial é a forma como faz, mas a base é a mesma, como falei na aula anterior. O alicerce é o mesmo, né? A fundamentação é o mesmo. Então, você pode, sim, em pouco tempo, realizar as mesmas atividades que pessoas que passaram aí 4, 5 anos na faculdade, elas realizam. Porque, na verdade, os cursos técnicos, eles vão na base da questão, vai direto no objetivo, ok?
tudo que se aprende na faculdade soma, tudo que se aprende em 4, 5 anos é importante, mas a nossa ênfase aqui é no ponto central, é ir direto ao ponto. Por isso está aí os cursos de terapeuta formando a cada mês, a cada ano, vários e vários terapeutas que já estão vivendo essa profissão, né? Estão realizando aí todas essas atividades, né? Enquanto muitas pessoas aí têm faculdade de engenharia, né? Tem tantas outras faculdades, existem vários outros profissionais da área técnica que já estão na área já estão trabalhando, já estão inseridos no mercado, ganhando muito dinheiro, enquanto muitos que têm nível superior estão emperrados em disputas, estão emperrados em falta de oportunidade, porque comprovadamente a área técnica ela é muito mais ampla, ela leva muito mais rápido o profissional ao mercado de trabalho. E o curso de terapeuta faz parte dessa parte técnica, onde leva você muito mais rápido ao, ao, ao mercado de trabalho, ok? De vez em quando você vai encontrar um errozinho assim, mas não repare, não se atenta muito em nenhum pequeno erro, não, porque por mais que você faça uma revisão, sempre vai faltar aí, sempre vai ficar de fora algum pontinho ou outro, né? Uma vírgula, uma palavra a mais, ok? Então não se liga muito nesse detalhe, não. Ok? Depois de formado, você será um terapeuta de formatação emocional. É o FE, né? A nossa metodologia é FE, formatação emocional. Ok? E no curso, você entenderá melhor sobre tudo isso que nós estamos informando agora a você, de maneira assim mais panorâmica, né? Mais por cima. E depois você vai entender mais aprofundada, de forma mais aprofundadamente, né? De forma mais profunda, ok? Basicamente, essa foi a nossa primeira aula e agora nós vamos para a segunda aula. E essa segunda aula já estava gravada, né? E eu juntei aqui essa aula que já estava gravada a esta aula que eu estou gravando para você aqui agora, ok? Vamos então para a nossa segunda aula. Vem comigo. Noção básica de consciente, pré-consciente e inconsciente. Participar, meu irmão, minha irmã, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre um dos ensinos de Freud. Aí do seu lado esquerdo está o Freud, né, barbudo, e aqui no meio nós temos aí o Oscar Pfister, né, que era um grande amigo de Freud e pastor. Aqui do lado direito, nós temos um grande livro escrito sobre as correspondências entre Freud e Pfister. Eu não li esse livro, mas dizem que é um livro muito interessante. Tá vendo aí? 1909 a 1939. São as correspondências que eles tiveram. É muito interessante, dizem, esse livro. Bom, Freud escreveu um livro chamado O Futuro de uma Ilusão. Ele acreditava que quando a humanidade evoluísse no entendimento, a ilusão da religião morreria automaticamente. Porém, Freud já morreu há mais de 100 anos, mas a fé em Deus e a religião estão mais vivas do que nunca, não é isso? O curioso e interessante é que Freud tinha aquele amigo que era pastor, chamado de Oscar Pfister. Esse grande amigo, se opondo então à obra de Freud, escreveu uma outra obra chamada de A Ilusão de um Futuro. Interessante. Pfister escreveu A Ilusão de um Futuro porque para ele ilusão, né, ilusório, era o que Freud pensava. Oscar Pfister estava certo. Freud morreu há mais de 100 anos, porém, a fé em Deus e a religião estão vivas até hoje. Ok? Depois de algumas informações iniciais aí, nessa aula, nós queremos que você tenha ou relembre a noção básica sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. O grande mentor desses termos foi Freud, né? Consciente, pré-consciente e inconsciente.
mas você precisa entender que essas definições sobre o cérebro, e também outras que existem, são formas de procurar entender e explicar sobre o funcionamento do cérebro. Não tente entender de forma matemática, porque muito do que os estudiosos falam sobre o cérebro não bate com a nossa lógica, né? Nossa lógica humana. Mas o que eles falam nos ajudam a interpretar em palavras alguns mistérios que acontecem dentro de nossa cabeça e nosso cérebro. Portanto, a noção básica e suficiente que você precisa ter é essa. Para Freud, o cérebro se divide em três partes: consciente, pré-consciente, que alguns chamam no caso aí de subconsciente, mas a psicanálise chama de pré-consciente, e também inconsciente. Repetindo, consciente, pré-consciente e inconsciente são as divisões do cérebro que Freud classificou. Praticamente todo mundo que fala dessas três partes usa como exemplo o iceberg, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai aprender que iceberg é um grande pedaço de gelo, né? Uma enorme pedra de gelo que se desprendeu de uma grande montanha de gelo. A palavra iceberg, sendo explicada separadamente, significa ice, no caso é igual a gelo, e berg, que é igual a montanha. Assim sendo, iceberg significa montanha de gelo, ok? Percebeu? Iceberg é um pedaço de montanha que se desprendeu de uma grande montanha, mas mesmo sendo um pedaço só de montanha, o iceberg não deixa de ser uma grande montanha, né? Também, né? Uma grande pedra de gelo que fica flutuando no oceano. Ok? Tendo esse conhecimento básico sobre iceberg, vamos ver como ele é usado para explicar o consciente, pré-consciente e inconsciente. Lembrando, subconsciente, algumas pessoas chamam de subconsciente, mas na psicanálise é pré-consciente. Veja, aí está o iceberg, né? É a melhor ilustração para ser usada sobre consciente, pré-consciente e consciente, né? Tá aí. O consciente aí no caso aqui, olha aqui, ó, na pontinha aqui, tá vendo? Isso aqui é a parte de cima, vamos dizer assim, né? São os nossos olhos, vamos dizer assim, mal comparando, não é isso? Parte de cima aqui, ó. Tô sinalizando. Se você tá só ouvindo, eu tô aqui sinalizando com o mouse a parte de cima. Aqui no meio é bom você estiver só ouvindo, dar uma olhada, tá? Se você tá só ouvindo, para um pouquinho, dá uma olhada aqui. Aqui, ó. Em cima, consciente. Aqui embaixo, pré-consciente, né? E lá embaixo, aqui no meio, no caso, pré-consciente. Lá embaixo, inconsciente. Ok? Então, o iceberg sempre, quando alguém vai falar dessas três partes, quase que todo mundo usa essa ilustração, porque representa muito bem o que se fala, que Freud quis ensinar sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. Ok? Muito interessante. Observe essa ilustração agora do iceberg, juntando com a tubulação de nossa vida. Já passamos por isso aqui, né? Nossa tubulação aqui, ó, que é a nossa imagem principal. É isso? A aula que dá a ideia muito clara do nosso trabalho como terapeuta. Tá vendo aqui? Então, tudo isso aqui, na verdade, tá aqui dentro do cérebro. E aqui dentro do cérebro, para Freud, tem essas divisões aqui: o consciente, pré-consciente e inconsciente, né? Então, todas essas fases de vida aqui que nós já aprendemos, a infância, relacionamento, família, tudo isso aqui, né, tá aqui no inconsciente, ok? Claro, tá também aqui de acordo com a ideia de Freud, tá no consciente, tá no pré-consciente, porque tem memórias da infância que você lembra, é isso?
que você lembra assim, logo de cara na sua consciência. Outras memórias, você puxa um pouquinho da mente e ainda consegue lembrar. Mas a grande maioria, você não consegue lembrar de nada, tá lá no inconsciente. É importante você observar aqui, ó, que os nossos olhos são máquinas fotográficas que mandam tudo para o inconsciente. Aqui em cima, que são nossos olhos, simbolicamente falando, fotografa tudo lá fora. Tá? Tudo, mas tudo. 24 horas, tudo que você vê, né? Tudo que você vê de imagem e tudo que você vê de fato ocorrido. Se você vê um quadro fixo, guarda. Se você vê um movimento, pessoa andando, os fatos ocorridos do dia a dia, tá tudo sendo fotografado, manda lá para o inconsciente e fica lá e guardado. E quase que tudo, vamos dizer assim, 90%, algumas pessoas, alguns estudiosos falam uns 90%, você não lembra de nada. Né? Uns 90% você não lembra, e fica tudo guardado lá, e você só lembra aí de uns 10%. Né? São as previsões aí dos estudiosos. Bom, então, você aprendeu que o inconsciente é vilão, né? Ele é vilão. Na próxima aula você vai aprender que Paul MacLean chama esse inconsciente de cérebro reptiliano, né? Querendo dizer que ele é como um réptil, irracional, pois age por instinto. Então estou só adiantando aqui, porque o inconsciente de Freud é chamado por MacLean de cérebro reptiliano, ok? Mas vamos continuar aqui, abrindo só um parênteses para falar um pouquinho sobre MacLean, mas vamos continuar aqui na questão de Freud. No entendimento de Freud, nós temos então um cérebro dividido em 3 partes, né? Consciente, pré-consciente, que também é conhecido como subconsciente, e inconsciente. Já no entendimento de Paul MacLean, não temos um cérebro dividido em 3 partes. Na verdade, para MacLean, nós temos 3 cérebros distintos e um é a evolução do outro, ok? E agora, já caminhando aí para o final da aula, é importante que você guarde o seguinte entendimento sobre o inconsciente. Através do consciente, tudo é fotografado para dentro do cérebro. Passa pelo pré-consciente e chega lá no inconsciente. Ok? Que também fotografa tudo e guarda tudo. A memória do inconsciente nunca fica cheia, como já foi falado, e ele guarda tudo. Tanto as fotografias, no caso, as imagens fixas, quanto os fatos. Ele fotografa tudo e guarda as coisas boas e as coisas ruins que vêm lá de cima e chega nele lá embaixo. Bom, visto que ele olha e fotografa tudo, quando olha e fotografa alguma coisa que é parecido ou é a mesma coisa que ele já olhou e já fotografou há muitos anos atrás, ele logo faz a associação direta e reage imediatamente. E essa reação é um instinto. Acontece em um piscar de olhos. Bom, se o inconsciente vê o que antes já passou por ele, ou se não passou ainda por ele, mas é parecido, ele pode confundir e fazer uma associação por ser algo muito parecido com o que já tinha passado por ele. Se o que já tinha passado por ele, sido fotografado por ele, ou que pelo menos parecer já ter sido fotografado, for algo bom, ele libera, vamos dizer assim, uma energia boa e prazerosa. Mas se for ruim, a energia liberada será negativa. Vamos repetir aqui de novo que isso é importante. Ó, se o que já tinha sido fotografado por ele, ou que o que parecer já ter sido fotografado por ele for algo bom, ele libera, vamos dizer assim,
uma energia boa e prazerosa. Mas se for algo ruim que ele captar, seja que já passou por ele ou não, se ele perceber que é algo ruim ou parecer que é algo ruim, a energia liberada será negativa. Esse entendimento sobre a natureza do inconsciente explica os ataques repentinos de ansiedade e crise de pânico que às vezes uma pessoa tem. Por exemplo, a pessoa passa por um lugar, né? Ou está vivenciando alguma coisa negativa que o inconsciente, o cérebro reptiliano no caso, ele fotografou, né? Ele registrou há muito tempo atrás e achou que estava acontecendo de novo. Então, de repente, a pessoa está passando por um lugar, né? Ou então ela está vivenciando alguma coisa agora no presente, aí o inconsciente olha assim, opa, eu já passei por isso aí, isso já passou por aqui, eu já fotografei isso. Isso é algo ruim. Aí ele vai reagir, porque ele vai confundir. Mas às vezes ele nem confunde, às vezes é exatamente a mesma coisa que está acontecendo de novo. Ele vai e reage, porque ele quer proteger a pessoa, ok? Muito bem, por isso ele liberou, ou ele libera a energia negativa para fazer a pessoa fugir daquele lugar ou daquela situação. É um alerta de perigo, que às vezes vem de uma percepção falsa de perigo, porque o inconsciente, né, que no caso é chamado também de reptiliano, costuma confundir as coisas e se assustar à toa. Vamos a alguns exemplos de associação que o inconsciente faz. Primeiro exemplo, o encontro que a viúva fez, né? No caso, o encontro que fez a viúva correr. Há uma história de uma mulher viúva que, depois de um tempo de ficar viúva, ela começou a se corresponder com alguém através da rede social. Um momento só palavra, depois começou a trocar, a ter chamada de vídeo. Eles se viam, eles batiam um papo, eles passaram a namorar, a se gostar, até que chegou o momento de se encontrar, né? Marcaram um grande encontro marcado, muita expectativa, é a pessoa do sonho, e realmente era a pessoa do sonho, realmente a pessoa era o que ela dizia, os dois estavam sendo honestos nos seus diálogos, no seu namoro virtual, e marcaram o grande encontro. E aí quando ela viu aquele homem de longe, o coração começou a palpitar, e ele viu também ela de longe, começou a palpitar. Mas aí quando eles se aproximaram, que se estenderam e que se abraçaram, a mulher simplesmente mudou completamente a fisionomia, começou a ter uma crise de pânico, começou a ficar ofegante, começou a ficar o olho regado. O que aconteceu? O que aconteceu? E ele tentando acalmar, e por mais que ele tentava acalmar, ela passava mais ainda mal, piorava, e ele ficou assustado, e ficou um encontro, foi um encontro do terror, até que ela foi embora, correu dele, e eles simplesmente nunca mais se viram. Ela desfez a rede social, ela ficou com pavor de entrar na rede social de novo, para que ele não pudesse a encontrar. O que aconteceu? Imagina aí alguma coisa que tenha acontecido. Como nós falamos na outra aula, isso aí é um tipo de associação indireta. Porque quando o cérebro faz uma associação direta, é fácil de compreender. O ruim é quando ele faz uma associação indireta. Ok? O que aconteceu, afinal de contas? Você pode estar pensando assim, se ela é viúva, ele parecia com o marido dela que morreu. Se ela é viúva, é porque tem alguma coisa com o marido dela. Não tem nada a ver, não. Poderia, né? Poderia. Porque se fosse, por exemplo, se ele não se conhecesse pela internet, se não visse um ou outro a fotografia, ou tivesse uma chamada de vídeo, ela poderia vê-lo pela primeira vez naquele encontro, e ele parecer com o marido, aí ela teria uma associação direta. Mas não foi isso, não. O que aconteceu?
Na verdade, aquele homem estava usando, mesmo que bem fraquinho, o mesmo perfume que o pai daquela mulher usava, e o pai daquela mulher abusou por muitos anos daquela filha. E ela só veio descobrir isso depois. Ela só descobriu isso depois. E na verdade ela descobriu que era violentada, era abusada pelo pai, mas ela conscientemente ela não fez associação com o perfume, não. O cheiro do perfume, quem guardou, quem ficou guardar lá, foi o inconsciente, né? No caso, para Paul MacLean, foi o cérebro reptiliano, que é a mesma coisa, o inconsciente. Ela não percebeu conscientemente. Simplesmente quem percebeu o cheiro foi o cérebro reptiliano, foi o inconsciente. E aí ela nunca soube explicar por que aquilo aconteceu, né? Ela mesmo ficou sem entender, mas o terror, o medo foi tão grande que ela nunca mais quis o encontro. Mas ela nunca entendeu o porquê aquilo aconteceu. E por que aconteceu? Por causa do cheiro. Depois de muitos anos, o inconsciente olhou, fotografou, percebeu, no caso sentiu, no caso aí, o cheiro e fez associação indireta e falou: sai fora, e mandou a energia negativa ou adrenalina ali, sai fora que isso é perigo. E ela começou a passar mal. Percebeu? Outro exemplo, a mulher que sempre andava com o carro em alta velocidade. Mulher só não conseguia andar devagar, botava o carro para a esquerda e mandava bala. Todo mês tinha ali multa, né? Ela estava ficando já endividada, já estava prejudicando já o orçamento dela, porque ela tinha muita multa e ela foi para tratamento porque ela não conseguia entender o porquê que ela andava em alta velocidade. No tratamento, ela começa a entender que na sua infância ela sempre foi deixada para trás em tudo, no colégio, na família, né? Em várias situações importantes da vida, ela sempre foi deixada para trás. E o deixar para trás é algo que dói muito na alma dela, né? E ela não fazia aquilo de maneira consciente. A verdade é que quando ela pegava a pista em alta velocidade, ela não queria ser deixada para trás por carros ultrapassando a ela. Porque ultrapassar é fazer o cérebro inconsciente fazia a associação de ser deixada para trás. E ser deixada para trás dói muito para ela. E inconscientemente ela reagia assim. Só depois ela passou a entender essa realidade. Percebeu? Como é que o cérebro ele vai registrando? Ele registrou ela sendo deixada para trás no passado. Ele registrou tudo isso. E agora, toda vez que ele percebe que ela vai ser deixada para trás, ela olhava o tempo todo para o retrovisor do carro. Ela, não, você não pode ser deixada para trás. E aí, ela andava em alta velocidade. Ela sempre passava todo mundo, mas nunca se permitia deixar ser deixada para trás, ser ultrapassada. Percebeu? Nesses exemplos, o inconsciente fez associação indireta e achou que estava em perigo de novo e acionou a mulher, essas pessoas, para elas saírem do perigo. Como citamos, o que Freud chamou de inconsciente, Paul MacLean chamou de cérebro reptiliano, e em outra aula nós falaremos um pouco mais sobre isso. Aqui, Pastor René, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.